Olá, pessoal. Eu tô aqui hoje para compartilhar algo de Deus para minha vida, que falou muito ao meu coração, e eu creio que vai colocar também hoje a sua visão debaixo de perspectivas que você precisa analisar, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje: você conclui projetos? Vamos lá. Neemias capítulo 6, no versículo 15, vai dizer assim para nós. Estou abrindo aqui para a gente ler. Acabou, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Todo esse capítulo, ele vai narrar um processo de finalização de Neemias. Neemias foi um homem que se levantou no seu tempo e ele tinha um contexto de todo um povo que estava debaixo de uma opressão política, religiosa, econômica, social. E ele vê para a sua cidade, ele olha para o seu povo, vê os seus muros destruídos. E ele toma para si a missão de unir todo o povo em prol de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Os muros representavam a proteção da cidade, representavam a cerca, representavam tantas coisas nesse contexto do povo. E eu não quero focar nisso, nessa reflexão. Eu quero focar naquela parte onde muitas vezes nós começamos tantas coisas e nós não terminamos. A gente para no meio do caminho, a gente cansa de esperar, a gente cansa de acreditar, a gente desiste das coisas. É uma dieta que a gente começa, é um curso que a gente começa, é um propósito que a gente começa. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa tendência a não concluir projetos? E deixa eu te fazer uma pergunta e até uma colocação. Deus, ele sempre nos dá missões e projetos que vêm do coração dele pra gente, para que a gente se sinta pleno, para que a gente se sinta feliz, para que a gente se sinta realizado. Todos nós nascemos com propósito. E no meio do caminho, muitas vezes nós desistimos de coisas que Deus nos disse. Quantas coisas você já mudou que Deus falou? E a gente coloca sonho, a gente coloca um isso que te digo, a gente coloca uma frase. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não muda. Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda. E muitas coisas a gente coloca na conta de Deus, que Deus falou, que Deus disse, e não foi Deus. Porque aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, o plano original dele para nós, não muda. Quantas vezes Deus ministra o nosso coração coisas que nós precisamos fazer, e no meio do caminho a gente coloca discursos, argumentos e desculpas que não são do Senhor. A nossa alma muitas vezes projeta, enquanto a gente está dormindo, sonhos que a gente diz que foram sonhos reveladores e foram sonhos da nossa alma. Porque se Deus deu uma palavra, ele não muda. A gente vê isso na vida de tantos homens, na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Davi. Deus começou com projetos iniciais sobre a vida deles, na vida de Abraão, na vida de Jacó. Deus liberou sonhos e projetos iniciais, e no meio do caminho existia um processo de reconstruções que dependiam deles, dependiam da fé, da perseverança, dependiam de permanecer no foco. E quantas vezes nós somos levados a nos desviar desse foco, a nos desviar desse propósito. E aí no meio do caminho a gente fala assim: não, mas Deus me disse isso agora. Como assim? Deus disse lá atrás, aí Deus disse algo agora, aí Deus disse... Não, isso é você, isso é a sua alma tentando arrumar desculpas e projetos para desistir, desculpas e argumentos para desistir dos projetos e das coisas de Deus. Ou então, lá no início, não foi Deus, porque Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Só que no meio do caminho existem muitas distrações. Se você for ler lá comigo, capítulo 6 de Neemias, lá no início, pessoas se levantaram para que esse projeto do muro, de reconstrução do muro, não fosse concluído. Os Tobias e Sanbalates da vida. E aí, quando eles começaram a mandar notícias para distrair Neemias, ele falava assim: eu não posso descer. Eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra, eu preciso concluir o meu projeto. Quantas vezes você está descendo do muro?
Quantas vezes você desceu do muro para prestar atenção em coisas que você não deve prestar? Colocar ansiedades, colocar dificuldades, colocar situações. Olha só, eles insistiram. O texto fala em Neemias 6, versículo 4, que eles foram 4 vezes para fazer com que Neemias parasse o seu propósito, perdesse o seu foco. 4 vezes ele falou assim: eu não desisti. Será que você pode falar isso? Eu não desisti. E aí, Neemias começa o processo de não ouvir aquilo, de não ceder. E ele começou a falar assim: olha só, vocês podem levantar qualquer coisa que vocês quiserem, vocês estão inventando, porque eu sigo o foco, eu sigo a direção que eu recebi de Deus, eu sigo aquilo que eu tenho recebido de Deus, e eu não vou desistir, eu não vou deixar de concluir esse projeto. Queridos, eu durante muito tempo, durante muitos anos, eu tive o sonho de fazer uma outra faculdade, além das que eu já tinha, que era psicologia. E quando essa oportunidade chegou à minha mão, eu falei assim: não vou fazer. Eu comecei a colocar os empecilhos. Não é tempo, não é hora, eu não recebi uma palavra e eu não vou dar conta e vai ser difícil. Eu comecei a colocar tantos obstáculos. Eu ouvi pessoas: não, coitado, você já faz tanta coisa. E aí eu parei um dia e falei assim: gente, eu só tô procrastinando. Quando que eu vou conseguir conquistar isso aí? Se eu for deixar pro ano que vem, eu tô perdendo mais 6 meses. Aí a gente pensa assim: a gente tá em setembro, falta só 3 meses por ano, deixa pro ano que vem. Deixa nada. Conclua, retome, comece a fazer. E eu comecei a faculdade e eu falei assim: vou fazer só 2 matérias, que é o que eu consigo agora. E quando eu fui ver, eu estou fazendo todas as matérias que eu precisava. Sabe por quê? Porque o problema e as dificuldades, os empecilhos para concluir esse projeto estavam em mim. Estavam nos argumentos que eu estava ouvindo, da minha alma, do meu coração, dos medos que a gente tem. E aí a gente começa a colocar um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa acima do projeto de Deus. E a gente tem até argumento verdadeiro. A gente tem até coisas verdadeiras. Mas olha só, essas coisas impedem você de terminar projetos, seja qual sonho for. Seja o que for, em qual área for. Seja desde uma viagem. Às vezes a gente tem um sonho, por exemplo, de Israel. Eu tô fazendo uma caravana para Israel. Desafios, medo. Primeira caravana que eu tô fazendo. E eu ouço pessoas falando assim: não, eu vou sim. Aí daqui a pouco: ah, não, vou esperar mais um pouco. Ah, não, eu vou, mas eu desisti. Apareceu esse empecilho, apareceu esse problema, eu vou mudar de direção. Se Deus falou, não tem direção que mude. Os problemas vão acontecer no meio do caminho. As dificuldades vão acontecer no meio do caminho. Mas a pergunta é: o que você vai fazer? Conclua projetos. Deixe Deus dirigir. E você vai ver que Ele vai levantar recurso, Ele vai levantar pessoas, Ele vai abrir portas, Ele vai desbaratar inimigos. Mas tem coisas que você precisa fazer. Neemias aqui foi aquele que não desistiu e não ouviu o que estava sendo colocado como empecilho. O que é colocado como empecilho? Para que você não conclua os projetos. Pense nisso. Um beijo no seu coração.